Olá, alunos. Voltamos então com a segunda aula sobre redação. Lá na nossa primeira aula, trabalhamos os aspectos de coesão e de coerência do texto, o que são, como vão ser utilizados, qual é a estrutura, quais são os tipos de coesão. E hoje a gente vai para uma parte um pouco mais prática. A gente vai pensar agora na estrutura do meu texto argumentativo. Como que eu vou arranjar o meu texto em questão de estrutura, quais são as necessidades obrigatórias de um texto para que ele alcance seus objetivos. Então, o que eu coloco na introdução, o que eu coloco na conclusão. O meu texto vai precisar de uma proposta de intervenção. O que significa essa proposta de intervenção? Esses vão ser os elementos que nós vamos trabalhar hoje e também como nós vamos alcançar esses elementos, tudo bem? Então, não esqueçam a parte de coesão e coerência, elas serão essenciais para que eu consiga empregar todos os meus elementos argumentativos dentro do texto, tudo bem? Outro detalhe, a gente vai trabalhar na aula também a proposta de intervenção. Lembrando que proposta de intervenção não aparece em todas as redações, não aparece em todos os concursos. No Enem, obrigatoriamente, a proposta de intervenção tem que aparecer, mas em alguns vestibulares isso não é necessário. Na redação para concurso, vai depender também do concurso. Então, lembrando o seguinte, se você for precisar da proposta de intervenção, aqui nós teremos a resposta do que é e como que eu vou organizar essa proposta de intervenção. Se você não vai precisar, da mesma forma, é bom aprender sempre um elemento novo que pode aparecer dentro do meu texto argumentativo. Tudo bem? Então, começando, eu tenho aqui o que vai ser a minha dissertação argumentativa. Então, um texto dissertativo, argumentativo, tem como objetivo a persuasão. Então, lembrando lá que dissertação, ela vai ser um tipo de texto. Se você pode voltar, se não lembrar como funcionam os tipos de textos, na aula de tipologia textual e também de gêneros textuais. Então, eu tenho aqui um tipo textual, e a redação vai ser meu gênero, que vai objetivar a argumentação. O seu objetivo é convencer o interlocutor que você está correto. Então, eu tenho aqui, o autor do texto busca fazer a defesa de um ponto de vista, de um conjunto de ideias, mesmo isso sendo realizado de forma impessoal. E essa palavra aqui é muito importante. Apesar de não existir um texto realmente impessoal, a redação, o meu texto dissertativo, argumentativo, ele vai ser impessoal. Como assim? Eu tenho ali, obviamente, uma opinião expressa, eu tenho ali um posicionamento que vai ser declarado, mas eu vou fazer essa declaração, vou demonstrar esse posicionamento com um distanciamento do texto. Então, eu tenho, por exemplo, quando estou construindo um texto dissertativo argumentativo, uma redação, eu tenho a impossibilidade de me aproximar desse texto. Não posso utilizar expressões como eu acho, eu acredito, na minha opinião, eu imagino que, de acordo com o que eu penso, deveria ser assim. Esses elementos eles não entram dentro de uma argumentação. Por quê? Você vai ter que defender o seu ponto de vista, ou não necessariamente o seu ponto de vista, mas aquele ponto que você está defendendo, de maneira distanciada. Você vai pensar aquele ponto de vista como se ele fosse uma verdade absoluta, mesmo que ele não seja. Então, vamos imaginar um tema sobre o aborto. Você é a favor ou você é contra o aborto? A gente não tem um fechamento ainda sobre se o aborto, dentro de uma determinada quantidade de regras, deveria ser legal ou não. A gente não fechou ainda essa questão. Porém, quando você for se posicionar sobre esse determinado tema, você vai se posicionar de maneira impessoal. Você vai ter um afastamento do seu texto e vai defender aquilo como se fosse uma verdade absoluta. Então, não tem eu acho. Quem acha, apenas acha, não tem certeza e não sabe de nada. Você tem que ter certeza sobre aquilo que você está afirmando. Tem que demonstrar segurança sobre os elementos que você passa dentro de um texto, tudo bem? Então, o texto ele tem que ser construído de maneira impessoal. Continua aqui, ó. O texto consiste na apresentação de uma problemática. Então, eu tenho aqui
um tema que vai estar aberto para discussão, eu tenho que fazer a apresentação desse problema, o porquê ele é relevante, quais são os elementos mais discutidos e qual aspecto desse tema eu vou tratar, e na argumentação sobre o tema. Então, eu tenho o seguinte: eu tenho um tema em aberto, um tema grande, como, por exemplo, a violência urbana, e eu vou enfocar, eu vou dar o foco para um determinado elemento dentro da violência urbana e vou fazer a minha argumentação a partir desse foco que eu determinei. Tudo bem? E essa argumentação, esse foco dado a um determinado elemento, objetiva o convencimento. Você vai convencer o seu interlocutor que você está com a razão. Lembrando do seguinte: o texto ele vai ser impessoal. Então, para isso, para que ele mantenha esse aspecto impessoal, você tem que usar um texto denotativo, um texto onde a linguagem esteja próximo do que a palavra representa no dicionário. O texto tem que ser claro, o texto tem que ser objetivo, e tem que haver um afastamento do texto, tudo bem? Então, baseia-se na progressão lógica das ideias. E o que vai ser a progressão lógica das minhas ideias? Essa progressão lógica das ideias vai ser o que a gente trabalhou lá na questão da coesão e da coerência. Então, eu vou começar com um determinado elemento, e o meu segundo elemento dentro do meu texto vai depender desse primeiro, e vai ter que ter uma progressão. Eu não posso continuar dando voltas em cima de um determinado elemento só. E, além disso, ele tem que ter relação de ideia com o meu primeiro elemento. Trazendo para a prática, se lá na minha introdução eu digo que sou a favor da liberação do aborto sobre determinados aspectos, toda a minha argumentação tem que se basear na possível liberação do aborto. Se eu digo lá na minha introdução que eu sou contra a liberação do aborto em determinados aspectos, toda a minha argumentação vai ter que vir desse elemento, da não liberação do aborto, da proibição. Então, a progressão lógica das ideias é não sair do meu tema, lá, da questão do aborto, escolhi o meu lado, vou continuar sempre desse lado, não vou ficar em cima do muro, não vou ficar pulando de um lado para o outro, e eu tenho que trazer sempre elementos novos, argumentos novos. Não posso ficar dando voltas em cima de um mesmo elemento, em cima de um mesmo argumento, tudo bem? E para terminar, a linguagem tem que ser principalmente denotativa. Então, o que acontece? A linguagem denotativa, como já mencionamos, é aquela linguagem próxima do que eu encontro no dicionário. É essencial que a linguagem ela tenha um aspecto de objetividade, um aspecto impessoal, que ela esteja dando clareza para o texto, que ela não leve para um lado mais pessoal. Quando você, por exemplo, pensa numa figura de linguagem como uma metáfora, numa metáfora eu vou ter, dependendo dos elementos que eu escolho, uma questão muito grande de pessoalidade. Então, se eu tenho uma questão de pessoalidade dentro dessa metáfora, essa metáfora não vai aparecer dentro do meu texto argumentativo. Se eu vou trazer aspectos que não são, que são pessoais, como a questão da religiosidade, a questão de algumas crenças, isso também eu não posso trazer para o meu texto, porque eu tenho que ter um texto totalmente lógico, um texto totalmente racional, um texto que vá seguir uma sequência lógica. Então, no caso, por exemplo, da religiosidade, cada um tem a sua religiosidade. Então, isso não vale como um argumento dentro de uma redação argumentativa, dentro de uma dissertação argumentativa. Pelo menos não para o Enem. Agora, se você, dentro de um determinado discurso religioso, está disputando quem tem a razão, você, obviamente, esse argumento religioso vai ser o argumento mais forte. Agora, numa redação para concurso, numa redação para o Enem, ele, por exemplo, não vai ser válido. Você pode ter esse argumento religioso, nada te impede, mas ele não pode aparecer dentro da sua redação. E qualquer tipo de argumento que venha, por exemplo, de um senso comum não comprovado, enfim, qualquer coisa que venha para um lado de escolha mais pessoal, tem que estar fora da sua redação. A redação vai trabalhar sempre com texto
impessoal, com o distanciamento do texto e com uma linguagem objetiva, uma linguagem denotativa. Então, resumindo, eu tenho num texto dissertativo a defesa de um ponto de vista, a defesa de uma determinada ideia. Esse meu texto tem que ser impessoal, ou seja, a linguagem tem que ser denotativa. Dentro da a minha argumentação precisa ter uma sequência lógica de ideias. Então, eu começo com uma ideia e vou dando uma progressão textual a partir da ideia que eu já defendi originalmente. Tudo bem? Continuando aqui, eu tenho a estrutura da minha redação. A estrutura da redação é basicamente aquilo que você aprendeu lá no fundamental, lá no ensino fundamental. Eu tenho uma introdução, tenho um desenvolvimento e tenho uma conclusão. Isso é óbvio. O detalhe vai ser o seguinte: o que aparece nessa minha introdução, o que aparece nesse meu desenvolvimento, o que aparece na minha conclusão, tá? Simplesmente falar que um texto tem introdução, desenvolvimento, conclusão, não ajuda em muita coisa. O que vai aparecer em cada um desses elementos? É isso que nós iremos ver, tudo bem? Então, eu tenho aqui, ó, minha introdução, o tema. O meu tema vai ser o assunto que eu vou tratar. Então, eu tenho aqui um determinado assunto a ser tratado, esse vai ser o meu tema, vai ser o tema que é o concurso, o Enem, ele vai apresentar aqui para que você trabalhe. E eu vou ter, sobre esse tema, uma contextualização, eu vou ter um foco, eu vou ter a importância desse meu texto, desse meu assunto. Então, vamos pensar, por exemplo, no tema da redação do Enem, um tema recente que foi sobre a violência contra a mulher. Então, o tema da minha redação era violência contra a mulher. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar, qual é o foco que eu vou dar? Eu vou falar de todos os tipos de violência, eu vou falar de uma violência específica, eu vou falar das razões históricas, e tenho que fazer uma contextualização, vou dar o meu foco, vou dar aqui, ó, o conhecimento de mundo do meu texto. Significa o seguinte: eu vou trazer tudo que aparece, ou por que aquilo ali é importante. E também tenho aqui na minha introdução a tese, que vai ser o meu posicionamento. É claro que esse meu foco, essa minha importância e esse meu conhecimento de mundo que vai aparecer ali na introdução, vai ser algo mais brando, tá? Eu vou deixar isso mais claro no desenvolvimento. Então, quando eu penso, por exemplo, na violência contra a mulher, que foi o assunto da última redação, de uma das últimas redações, o que eu vou ter? Lá na introdução, eu vou deixar claro, desde o início, que eu estou falando da violência contra a mulher. Depois, eu vou falar por que esse assunto precisa ser debatido, vou contextualizar qual é a importância de debater a violência contra a mulher. Nós ainda vivemos numa sociedade patriarcal, nós temos ainda uma questão de um grande número de casos de violência relatados, e eu vou dar depois minha tese, o meu posicionamento. Nesse caso, por questão de respeitar os direitos humanos, obviamente você vai ser contra essa violência praticada em relação à mulher. Então, você vai deixar claro que você vai ser contra esse posicionamento de violência. Por que eu digo obviamente? Porque um detalhe importante: os concursos, o Enem, enfim, ele vai pedir que na sua redação, ou pelo menos a maior parte dos concursos, o Enem principalmente, vai pedir que você respeite os direitos humanos. Então, para você respeitar os direitos humanos, primeira coisa, tenho que conhecer os direitos humanos. Não sei quais são os direitos humanos. Procura no Google, lá no site da ONU, em diversos sites você consegue encontrar a lista completa dos direitos humanos, tudo bem? A Declaração Universal dos Direitos Humanos. E um dos direitos que a humanidade tem, que as pessoas, que os humanos possuem, é o direito de não sofrer violência, de ter uma vida pacífica, de viver em fraternidade, de ter a sua integridade física preservada. Então, em nenhum caso eu posso defender a violência contra a mulher. Pelo menos não numa redação do Enem, onde eu
necessito defender a questão de um ponto de vista que respeite os direitos humanos, tudo bem? Então, eu tenho aqui na minha introdução, lá da violência contra a mulher, tenho o assunto, vou deixar claro que eu estarei falando em relação à violência contra a mulher, vou falar por que esse assunto é importante, o que acontece em relação a esse assunto, por que ele ainda é muito discutido, e vou fechar com o meu posicionamento. E nesse caso aqui do posicionamento, em relação especificamente da violência contra a mulher, eu só tenho uma opção, tudo bem? Se fosse um assunto que tivesse outras possibilidades, como a liberação das drogas, ou a questão da mobilidade urbana, a questão da liberação ou não do aborto, enfim, que me permite mais de uma possibilidade de argumentação, nessa minha tese aqui eu vou deixar claro se eu sou a favor, se eu contra, o que tem que ser feito, enfim. Num caso onde não só há uma possibilidade que não vá contra os direitos humanos, eu tenho que deixar claro o porquê dessa minha posição em favor dos direitos humanos, tudo bem? Então, terminei a minha introdução, eu vou para o meu desenvolvimento. O que vai ter no desenvolvimento? Uma estrutura ideal é uma estrutura com pelo menos 2 ou 3 parágrafos, tudo bem? Dependendo da quantidade de linhas que você pode até ter um texto menor ou um texto maior. 2 ou 3 parágrafos aí vai ser a média que você se espera que se tenha dentro de uma redação argumentativa. E cada um desses parágrafos vai ter um argumento específico. Então, se eu tenho 3 parágrafos, eu tenho que ter, no mínimo, 3 argumentos para trabalhar. Se eu tenho 2 parágrafos, no mínimo, 2 argumentos para trabalhar. Tudo bem? Então, quantidade de parágrafos. Em cada um desses parágrafos, eu tenho que ter informações novas e claras. Significa o seguinte, eu não posso ficar dando voltas e voltas e voltas e voltas sobre o mesmo argumento. Então, pense o seguinte, em relação à violência contra a mulher, eu digo o seguinte, lá no primeiro primeiro parágrafo que a violência não merece, a mulher não merece apanhar, não deve apanhar, porque isso fere a lei. Vamos pensar nisso aí. Vai ferir a Lei Maria da Penha, vai ferir uma série de outras leis que defendem a integridade física da pessoa. Falei das leis no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, eu vou tentar dar uma outra abordagem para esse tema. Posso até continuar na questão legal, mas tenho que trazer novos posicionamentos, novas informações. Se eu ficar falando 3 parágrafos simplesmente sobre a Lei Maria da Penha, só isso, eu vou ter um texto repetitivo que não tem um andamento, não tem uma progressão lógica, e isso me fará perder uma pontuação. Então, eu poderia falar, por exemplo, da origem da sociedade patriarcal, como essa sociedade voltada muito mais para o homem do que para a mulher, causa casos de desigualdade em relação à violência, enfim. Posso trazer vários elementos novos que podem dialogar com a questão legal, tudo bem? Então, as informações devem ser novas, tenho que ter um raciocínio lógico, um desenvolvimento lógico, e novas informações devem aparecer durante o texto. Então, eu tenho a minha introdução. Primeiro argumento, uma informação. Segundo argumento, já não pode ser mais os mesmos elementos da minha primeira argumentação. O meu segundo parágrafo, obviamente, vai dialogar lá, ou melhor, o meu segundo parágrafo argumentativo vai dialogar com o primeiro parágrafo argumentativo. Mas não pode ser o mesmo assunto, somente aquilo, não pode ser só o mesmo argumento. Não posso ficar dando voltas e voltas e voltas sobre o mesmo tema, na verdade, sobre o mesmo tema não, sobre o mesmo argumento, sobre o mesmo ponto de vista, sobre o mesmo detalhezinho. Não posso me agarrar a um detalhe só e ficar só naquilo ali, porque isso vai demonstrar que eu não tenho um conhecimento profundo sobre o tema, além de deixar o texto muito cansativo, tudo bem? Outra coisa que eu tenho que ter, argumentos consistentes que se relacionam com o tema. Isso aqui, muito importante. O consistente e o que se relaciona com o tema. Então, o que vai ser o meu argumento consistente?
eu tenho que pensar no meu argumento para ver se ele realmente ele tem uma fundamentação lógica, uma fundamentação filosófica, uma fundamentação legal para que ele exista. Eu não posso simplesmente falar o seguinte: acho que todas as mulheres devem apanhar e acabou, porque a mulher foi feita para apanhar. Por que esse argumento não é válido? Eu não tenho uma fundamentação legal, não tenho uma fundamentação lógica, não tenho uma fundamentação filosófica, então ele não é um argumento consistente, tudo bem? Além do argumento consistente, ele precisa ser relacionado com o tema. Isso significa o seguinte: lembra do caso da receita do miojo? Receita do miojo não pode aparecer na sua redação do Enem, tudo bem? Hino de time de futebol também não pode. Por quê? Esses elementos, se adicionados à sua redação, eles não se relacionam com o tema. Então, você não pode fazer uma pausa na sua argumentação para tratar de um outro elemento. Isso também vale para comparações. Por exemplo, estou falando sobre a questão da liberdade. Aí eu começo a falar sobre a liberdade é como... faz uma comparação qualquer, como, por exemplo, com uma ação de um médico, com uma ação humanitária, ou com uma coisa que acontece na sua família. Você está, além de fugir do tema, saiu desses argumentos que se relacionam com o tema que vai aparecer lá no primeiro parágrafo, você vai trazer uma questão de pessoalidade muito grande, tudo bem? Então, enfim, qualquer comparação que fuja do tema, você esquece e tenta deixar um texto mais pessoal, um posicionamento mais pessoal, mais impessoal, desculpe. Você vai tentar deixar um posicionamento mais impessoal, mais distanciado do texto. Pessoal não, impessoal, ok? Então, próximo aqui. Se possível, dê sustentação histórica. Isso aqui é muito importante. Apresente referencial teórico e relacione tais elementos com o problema presente. O que é a fundamentação histórica e referencial teórico? Vamos continuar pensando em relação à questão lá do machismo. O que vai ser a minha sustentação histórica em relação à violência contra a mulher? Minha referência histórica. Vou trabalhar a questão da legislação, de tudo que aconteceu em defesa da integridade física da mulher durante os tempos, principalmente aqui no Brasil, como que surgiu essa sociedade patriarcal, como que é fundamentada, em quais elementos ela se baseia, enfim, vou trazer todo o envolto histórico para mostrar que eu tenho conhecimento sobre aquele assunto, que eu não simplesmente estou falando da boca para fora, não estou falando de achismo, não estou falando simplesmente do que eu vejo no Facebook, no Twitter, que eu vejo no YouTube, enfim, de elementos rasos. Eu tenho todo um conhecimento profundo por trás que fundamente aquele meu posicionamento, que fundamente aquela minha opinião, tudo bem? Essa opinião, entre aspas, sim, porque você vai fazer um posicionamento distanciado, impessoal, lembra? Outro detalhe, o que vai ser o meu referencial teórico? É claro que numa redação, você não vai ter livros, não vai ter internet, não vai ter o Google para fazer consulta. Então, é muito mais difícil você trazer uma questão de citação, trazer fulano de tal, de acordo com fulano de tal, acontece o seguinte, abre lá suas aspas, fecha aspas, a não ser que você tenha decorado citações, partes de leis, enfim. Mas o referencial teórico pode vir de conhecimento sobre determinadas matérias, de determinados assuntos. Então, se você prestou atenção lá nas suas aulas de filosofia, nas suas aulas de sociologia do ensino médio, aulas que são essenciais para um bom desenvolvimento de um texto argumentativo, você vai conhecer determinadas correntes de conhecimento que podem ser utilizadas e que podem dar sustentação ao seu texto. Então, você pode falar sobre a questão de proteção integral, pode falar sobre fundamentos sociológicos em relação à economia, enfim, dependendo do tema da sua redação, há muito a fundamentação teórica que você vai conseguir buscar lá do que você aprendeu no ensino médio para sustentar o seu texto.
Mostrar essa fundamentação teórica é importante para demonstrar conhecimento. Eu sei do que eu estou falando, eu tenho propriedade para falar sobre aquele determinado assunto, ok? E aqui, isso terminaria meu desenvolvimento. O que vai aparecer na minha conclusão? O fechamento do texto, que se relacione com a argumentação e com a tese. Então, é importante o seguinte: esse relacionamento entre as diversas partes do texto, que eu vou chamar de coerência, e vou fazer isso através da minha coesão. Então, a minha conclusão, ela tem que ser uma conclusão lógica através da argumentação que eu fiz no meu texto todo, tudo bem? Então, se eu tenho lá, o primeiro parágrafo lá, eu tenho a minha ambientação, a minha contextualização e a minha tese. E a minha tese é a favor de um determinado posicionamento. Nos meus argumentos, vão ser a favor de um determinado posicionamento. Na minha conclusão, eu tenho que fechar esse meu texto, deixando claro, obviamente, que há um posicionamento a favor, já que isso foi feito durante todo o texto, e a minha conclusão, o meu fechamento, tem que ter uma relação lógica de ideias com o que já foi expresso anteriormente, tudo bem? E o mais importante também, quando eu vou pensar numa redação voltada para o Enem, proposta de intervenção. Isso aqui é simplesmente essencial. Se você vai fazer Enem, você tem que treinar a criação de propostas de intervenção. O que é a proposta de intervenção? É não permitir que a sua redação caia no discurso político, no simplesmente vou fazer, temos que fazer, é necessário que isso seja feito. Você tem que mostrar como isso vai ser feito, como o problema vai ser solucionado. E uma dica importante, praticamente, em qualquer tema, uma das minhas propostas de intervenção pode ser o desenvolvimento de práticas pedagógicas, práticas educativas. Por quê? A educação perpassa, se não todas, quase todas as áreas de conhecimento, quase todos os assuntos. Então, tenho lá, violência contra a mulher. O que eu posso fazer? Posso ter conscientização dentro da própria escola sobre direitos iguais entre homens e mulheres, tenho que conscientizar sobre leis para que as pessoas, para que as crianças entendam desde o começo. Além da questão da igualdade, a questão da ilegalidade de uma agressão, eu posso pensar também em panfletos educativos, posso pensar em propagandas voltadas para demonstrar o como é ruim, como nós devemos repudiar uma violência contra o gênero feminino. Enfim, dá para diversas situações perpassarem pela educação. Posso pensar também ainda em relação à violência contra a mulher. Posso falar da necessidade de implementação de novas delegacias da mulher que vão trabalhar com a questão do gênero feminino, de violência contra a mulher, que vai ter um atendimento todo diferenciado. Enfim, dá para pensar em diversas propostas de intervenção, diversas soluções para que eu tenha, se não o findar daquele problema, uma diminuição considerável do problema que acontece, tudo bem? Outro detalhe, a proposta de intervenção. É interessante que eu tenha uma proposta que surte um efeito a curto prazo, que dê pelo menos um paliativo para um problema agora, e também tenho que pensar a longo prazo. Questão da educação. A educação vai ser sempre uma proposta de intervenção que vai funcionar a longo prazo. Se eu começo a trabalhar lá no ensino fundamental, no ensino médio, determinado assunto, e faço questão educativa na televisão, no rádio, na internet, o problema não vai ser solucionado no mesmo dia. Então, eu preciso também de propostas de intervenção, de propostas que façam uma intervenção a fim de que o problema tenha pelo menos um paliativo instantâneo, se não instantâneo, num período curto, tudo bem? Então, no caso lá da última redação, da violência contra a mulher, eu posso pedir, como eu já disse, a instalação de novas delegacias voltadas para o gênero feminino, novas delegacias em relação à mulher. Posso pedir revisão de alguns aspectos legais, se é que você acha que existe necessidade de haver essa revisão,
criação ou não de uma nova lei, de complementos legais à lei do feminicídio, à lei Maria da Penha. Posso pensar em questão de policiamento mais extensivo, enfim, tenho que pensar em coisas que podem resolver o problema agora, ou pelo menos ajudar na resolução do problema agora, e também numa questão de longo prazo. Lembrando, a educação é essencial para resolver praticamente todos os problemas a longo prazo, tudo bem? Então, terminando aqui a nossa questão da estrutura. Minha estrutura de redação, que vocês já sabem, já aprenderam desde o fundamental, tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, eu tenho o meu tema, que vai ser o assunto do meu texto, tenho a contextualização, que vai ser por que é importante tratar aquele assunto, qual é a relevância daquele assunto no momento, e também tenho que trabalhar com um foco, tá? Assuntos muito abrangentes, como, por exemplo, a violência urbana, tem diversos focos que você pode trabalhar. Se você tentar abraçar tudo de uma vez só, você pode acabar não abraçando nada, ok? E tenho aqui a minha tese. A minha tese vai ser o meu posicionamento. Qual vai ser o lado que eu irei ficar em relação àquele tema, tudo bem? Lembrando que isso é feito de maneira impessoal. Trabalho o posicionamento como se fosse uma verdade absoluta, tudo bem? Distancie-se do texto, não é a sua opinião, não é o que você acha. E outro detalhe importante, em relação à tese. A tese, uma dica, não necessariamente tem que ser o que você acredita, tudo bem? Numa redação, um bom candidato vai dominar os argumentos tanto contra e a favor. Então, se você tem um tema complexo, e se você pensa uma coisa, mas acredita que é muito mais fácil recolher argumentos e desenvolver uma redação que vá contra o seu ponto de vista, esqueça seu ponto de vista naquele momento e faça a redação do jeito que você acredita que será mais fácil para você. Então, pensa o seguinte, eu sou contra, ou melhor, sou a favor da redução da maioridade penal, mas acredito que ser contra é muito mais fácil de defender num âmbito legal, num âmbito sociológico, enfim. Acredito que tenho mais argumentos para ser contra a redução. Então, faça a sua redação contra a redução. Por quê? O importante é que você vá bem nessa sua redação. O seu posicionamento pessoal, é claro que tem que ser embasado, mas você pensa nisso depois. Na hora da sua prova, o importante é você ir bem no concurso. E para você ir bem, você tem que ter uma boa argumentação, uma boa fundamentação teórica. Se o lado que você acredita, você ainda não tem uma fundamentação teórica tão profunda, defende o lado que você tem uma fundamentação teórica maior, tudo bem? Aquilo ali não necessariamente tem que definir o seu verdadeiro posicionamento. Tem que definir um posicionamento. Se vai ser o que você realmente acredita ou não, não interessa. O importante é que esteja bem fundamentado. Defenda o lado que você achar mais fácil de ser defendido. E o resto você resolve depois. Então, minha introdução, tema, contextualização e tese. Vou lá para o meu desenvolvimento. Vou pensar numa redação média, de 2 a 3 parágrafos. Quero desenvolver mais o parágrafo, faço 2. Quero parágrafos menores, apesar de ter conteúdo, e dar mais argumentos, faço 3, não tem problema. O detalhe, os parágrafos não podem falar sempre da mesma coisa, não é fugir do tema, é trazer informações novas para dentro do seu texto, tudo bem? Então, eu tenho o seguinte, as informações têm que ser claras e elas precisam ser informações novas. Não posso ficar no mais do mesmo, não posso falar o elemento A, no primeiro parágrafo da minha argumentação, e ficar no elemento A a redação toda. Eu tenho que trazer novas informações que sustentem a minha tese, que sustentem o meu posicionamento. Outro detalhe, posicionamento e a sua argumentação tem que ser consistente, tem que se relacionar com o tema, tudo bem? Não posso de maneira alguma fugir do meu tema. Sair do tema, existe uma grande possibilidade de você ser zerado ou tirar uma nota bem baixa. Continuando, se possível, dê a apresentação, uma sustentação histórica e um referencial teórico. A parte histórica é mais fácil, já que o aluno que vai fazer um vestibular, que vai fazer o Enem, ou que vai fazer um concurso,
na teoria, já teve um bom conhecimento histórico devido ao seu ensino fundamental e seu ensino médio. Então, pense não apenas sobre a casca do problema, pense o que está a fundo dentro daquele problema. Quando você está se discutindo, por exemplo, a violência contra a mulher, você não está discutindo simplesmente o soco que a mulher leva, o chute que a mulher leva. Você está discutindo um assunto mais profundo, um assunto mais sociológico, mais social, mais filosófico, uma questão ideológica que está lá no fundo. Pensa nessa questão, e é essa questão que você tem que tratar. Simplesmente falar que tem que aumentar o policiamento, só aumentar o policiamento não vai resolver nada. Por quê? O problema, você vai estar tratando da casca, mas o problema vai continuar. Pensa sempre, principalmente no Enem, que vai trazer assuntos mais voltados para o social, tente imaginar qual é o problema, qual é a verdadeira raiz do que está acontecendo. Não pensa no que está aqui, pensa no que está aqui embaixo. Você tem que chegar ao que está aqui, para aí sim conseguir resolver a sua problemática, conseguir dar uma boa sustentação para o seu tema. E por último, lá na minha conclusão, meu fechamento do texto tem que se relacionar com o que eu já disse antes, obviamente, e eu também tenho que ter uma proposta de intervenção. Proposta de intervenção é essa que vai ser uma solução, ou pelo menos uma proposta que você acredite que vai chegar a uma solução para o problema exposto. Se eu tenho, por exemplo, um problema que pode ser resolvido agora, ok, problema tranquilo, mas se eu tenho um problema que precisa de um trabalho a longo prazo, dê propostas para ao menos ter um efeito paliativo agora e um efeito a longo prazo, ok? Então, essa é a minha estrutura de redação. Detalhezinho aqui sobre a proposta de intervenção especificamente. Fazer uma proposta de intervenção é apresentar propostas para a viabilização da solução do problema debatido no texto. Já comentamos sobre isso. Para isso, sua proposta deve respeitar os direitos humanos. Também já mencionamos esse fato. É essencial que o candidato ao Enem, um candidato a entrar numa universidade, conheça os direitos humanos. Por quê? Dentro de uma redação argumentativa, na proposta de intervenção em todo o texto, eu preciso que esses direitos sejam respeitados. Então, eu não simplesmente não posso mandar cortar a cabeça, cortar a mão, mandar fazer castração química, porque isso vai ferir os direitos humanos. Eu tenho que pensar, pelo menos lá dentro do Enem, numa lógica onde os direitos individuais sejam respeitados, tudo bem? Então, importante, se não conhece os direitos humanos, tem que procurar ler. Solução deve ser possível, não pode ser simplesmente aquela proposta de político. Vou construir um metrô que vai cortar a cidade inteira. A gente sabe que isso não vai acontecer tão cedo. Então, a sua proposta tem que ser algo que pode ser viabilizado. Mesmo que seja a longo prazo, algo que possa ser viabilizado aos poucos, que se tenha essa condição financeira para que isso seja colocado em prática, que se tenha como trabalhar a parte teórica para que isso realmente aconteça. Detalhe, pensar no presente e também no futuro. No presente, se o problema não puder ser resolvido agora, pelo menos temos que tomar iniciativas, pensar em iniciativas que pelo menos diminuam um pouco o problema agora para que eles sejam resolvidos no futuro, tudo bem? Depois, eu preciso ter relação com o que já foi dito no texto. Isso aqui é importante. Se eu vou através de uma argumentação, dizendo que o problema, por exemplo, continuando lá no último assunto do Enem, violência contra a mulher, se eu digo lá no meu texto que o problema é educacional, se eu digo que é um problema histórico, e também se eu digo que é falta de policiamento, eu vou precisar o seguinte, na minha proposta de intervenção, eu vou ter que trabalhar sobre posicionamento, vou ter que trabalhar sobre o problema que é histórico, e como que eu vou resolver esse problema histórico, e vou ter que também trabalhar a questão educacional. Se eu aponto determinado problema no meu desenvolvimento, na minha proposta de intervenção, eu tenho que apontar uma possível solução para esse problema, tudo bem? E, por último, pensar sobre o processo educativo. É aquela dica que eu já dei. O processo educativo ele vai perpassar praticamente todos os assuntos. Então,
ele vai ser basicamente uma solução a longo prazo para praticamente tudo. Não tudo, mas praticamente tudo. Ok? Continuando. Conhecendo, então, já a estrutura argumentativa, a gente vai pensar um pouquinho sobre o tópico frasal. O que é o tópico frasal? Eu tenho lá dentro da minha estrutura argumentativa introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso num texto completo. Dentro de um parágrafo, eu também tenho essa estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. A minha introdução dentro de um parágrafo, eu dou o nome de tópico frasal. Então, o tópico frasal nada mais é do que a introdução do meu parágrafo. Como eu começo o meu parágrafo? É claro que há formas mais prestigiadas de começar o parágrafo, formas mais comuns, mais tranquilas, e formas mais complexas, mais difíceis. A gente vai trabalhar cada uma delas agora, tudo bem? Então, eu tenho aqui, primeira forma de tópico frasal, a primeira maneira de começar o meu parágrafo. Eu tenho a declaração inicial. E já adianto que essa é a forma mais comum de se iniciar um parágrafo e também a forma mais fácil, tá? Quero fazer uma redação boa, mas que não invente muito. Utiliza a declaração inicial, que você faz isso tranquilamente. Então, o que vai ser a declaração inicial? Tópico frasal mais fácil de ser utilizado e, por isso, mais comum. Consiste em declarar ou negar algo, para posteriormente fundamentar a afirmação. Então, você vai trabalhar com uma tese, que vai estar defendendo ou negando alguma coisa, e depois de trabalhar com essa tese, você vai fundamentar essa tese. Eu tenho um exemplo aqui, ó, também voltado para o último tema de redação, da violência. Então, eu tenho aqui, meu tópico frasal afirmativo. Minha declaração inicial. O Brasil ainda é um país onde a herança patriarcal é muito presente, havendo então uma valorização do gênero masculino. Então, essa é a tese do meu parágrafo, essa é a minha declaração inicial. Só que eu simplesmente falar que o Brasil é um país patriarcal e que há uma valorização do gênero masculino, não prova nada. Então, eu tenho país patriarcal, gênero masculino. Tá, que bom. E daí? Eu tenho que comprovar que eu tenho a razão. Quais são as consequências disso? Então, eu continuo. Lá, meu tópico frasal. O Brasil ainda é um país de herança patriarcal, onde a herança patriarcal é muito presente, havendo, então, uma valorização do gênero masculino. Já tenho meu tópico. Como que eu vou fundamentar isso? Eu digo o seguinte: o efeito dessa concepção ideológica enraizada é o nível de violência que as mulheres ainda sofrem em nosso país. Então, eu vou dizer o seguinte: a estrutura patriarcal vai gerar a questão da violência. Então, a violência tem total relação com a estrutura patriarcal no Brasil. Tudo bem? Isso é o que o parágrafo diz. Ele continua. Nos 30 anos decorridos entre 1980 e 2010, por exemplo, foram assassinadas no Brasil mais de 92 mil mulheres. Esse elemento aqui estava lá nos textos bases da redação. Então, eu tenho o seguinte: eu vou relacionar a morte dessas mulheres com a estrutura social, tudo bem? Então, eu imagino o seguinte, que a estrutura patriarcal, a estrutura onde o homem é o centro dentro da família, dentro da sociedade, vai gerar essa violência e vai causar a morte de dezenas de milhares de mulheres, tudo bem? Então, continuando. Termina assim: ademais, o gênero feminino também é vítima da maior parte dos casos de estupros e também de violência doméstica. Logo, fica nítido que o patriarcalismo consolidado e naturalizado na sociedade gera violência, medo e opressão. Ele está dizendo o seguinte dentro desse parágrafo: eu tenho uma sociedade que é voltada para o gênero masculino e, a partir disso, o gênero feminino é renegado e, por ser renegado, o gênero feminino acaba sofrendo violência. Então, eu tenho a minha primeira declaração e vou desenvolver o meu argumento a partir dessa declaração. Tenho a minha declaração e depois tudo que eu digo vai se relacionar com essa minha tese, vai explicar, vai trazer fundamentação, vai trazer um conteúdo extra. Tudo bem? Outra forma
de desenvolver o meu tópico frasal é com a interrogação. Não é o modo mais fácil de começar e também não é o modo mais seguro, mas é possível. E também tem que trabalhar a argumentação de modo que não fique algo muito pessoal, tudo bem? Então, o que diz aqui? Ó? O parágrafo pode ser iniciado com uma interrogação, contudo, é necessário ficar atento, pois a resposta do questionamento deve constar no parágrafo. Então, é o seguinte, se eu começo o meu parágrafo com uma pergunta, a resposta da minha pergunta tem que estar naquele parágrafo ou, no máximo, no resto do texto. Se eu faço uma pergunta e não respondo, zero. Não tem outra explicação, não tem como. Então, eu tenho que pensar também na forma que eu faço a pergunta. Por exemplo, se eu começo o meu parágrafo dizendo, como alcançaremos a paz mundial? Ótima pergunta, mas a gente não tem uma resposta disso. Ou, quando alcançaremos um estado de fraternidade perfeita? Também não tem resposta. Não posso fazer uma pergunta onde não haja uma resposta possível, pelo menos não uma resposta agora. Se eu não vou conseguir responder essa pergunta não deve ser feita, tudo bem? Então, eu tenho aqui um exemplo de como que eu posso trabalhar essa questão da proposta do tópico frasal, iniciando com uma interrogação. Eu tenho aqui, ó, quais são os efeitos do patriarcalismo enraizado no Brasil? Então, eu tenho o seguinte, eu já estou dizendo que o patriarcalismo existe e eu quero saber apenas os efeitos que isso causa. Os efeitos de uma determinada situação é fácil de eu responder. Então, eu posso sim começar o meu parágrafo assim. Só que tenho que tomar cuidado para que a resposta não fique muito pessoal por causa da argumentação. Então, eu tenho a resposta muito parecida com o parágrafo anterior, só mudei o tópico frasal. Entre as consequências de tal segmento ideológico estão a desigualdade social, o preconceito e principalmente a violência. Então, eu já respondi qual é a minha pergunta. Eu quero saber quais são os efeitos? E meus efeitos são desigualdade social, preconceito e violência. E eu continuo. A violência é tão forte que, nos 30 anos decorridos entre 1980 e 2010, foram assassinadas, e aí continua o parágrafo com aquela mesma estrutura do anterior, mostrando a questão da violência dentro do Brasil, da violência em relação à mulher. Então, eu tenho o seguinte, ao invés de fazer uma declaração inicial, eu fiz ali uma pergunta, fiz um questionamento que foi respondido logo a seguir. Interessante. Ao fazer uma pergunta, o texto fica mais chamativo, fica mais envolvente. Só que é mais difícil porque eu tenho que responder essa pergunta e tenho que ficar entre a linha tênue de deixar o texto mais chamativo e ser pessoal demais. O ser pessoal não pode, ok? Próxima forma de iniciar o meu parágrafo. Eu tenho definição. Em redações, não é tão comum começar um parágrafo com definição. Por quê? A definição é uma maneira mais didática de começar uma redação, de começar um parágrafo, tá? Mas ainda assim é possível. Eu tenho aqui, então, definição é um processo altamente didático, onde se parte de uma definição para, posteriormente, realizar a argumentação. Então, eu vou dar o conceito de algo obviamente relevante para o meu assunto, para que esse conceito possa funcionar como o combustível para a minha argumentação. Ele vai ser o início da minha argumentação. Então, eu tenho o seguinte, mesmo argumento anterior, só mudei a forma de iniciar o parágrafo. Eu tenho aqui, o patriarcalismo é uma organização social na qual o patriarca possui maior prestígio social e autoridade. Então, eu expliquei aqui, ó, o que é o patriarcalismo, que vai ser uma organização social centrada no homem, onde ele vai ter maior prestígio e autoridade. A partir dessa definição, eu posso argumentar em relação de como isso gera violência, tudo bem? Não é o modo mais comum de começar um parágrafo, mas também é possível. Detalhe, eu tenho que conhecer a definição de algo para começar um parágrafo com definição. Tem que ser uma definição verdadeira e não algo que eu tiro simplesmente da minha cabeça. Ok? Próxima forma e última, divisão.
A divisão também vai ser um processo mais didático, e por isso raramente ela vai aparecer em redações argumentativas. Se aparecer, tenho que saber como dividir esse meu tema em vários pontos para que eles sejam tratados, tudo bem? Então, eu tenho aqui divisão, processo didático caracterizado pela divisão de ideias para o melhor entendimento. Tal processo ajuda na clareza do texto. Lembrando o seguinte, é necessário conseguir destrinchar o meu tema para conseguir tirar vários aspectos que possam ser enumerados e depois que eu possa trabalhar depois desses aspectos. Então, eu tenho aqui o exemplo. Uma sociedade patriarcal possivelmente gerará discrepância salarial entre homens e mulheres, violência contra o gênero feminino, enfraquecimento de grupos sociais. Então, eu tenho aqui uma fragmentação de todos os elementos, de todos os focos que eu posso dar em relação a essa estrutura social. E, a partir daí, eu começo a fazer a minha argumentação, tudo bem? Então, eu vou pegar um tema, vou destrinchar esse tema para separar os pontos importantes para fazer o desenvolvimento. Continuando. Vamos falar agora de os tópicos argumentativos. Muito importante e se relaciona totalmente com a questão da maneira de organizar o meu parágrafo. Por quê? Os tópicos argumentativos vão ser elementos que eu posso utilizar dentro da argumentação de um determinado texto. Tudo bem? Esses tópicos argumentativos foram retirados do livro do Adilson Citelli, tá? Chamado Texto Argumentativo. O Citelli ele vai ser um estudioso da argumentação, do processo argumentativo, e dentro do livro dele ele separa diversas formas que você pode utilizar a argumentação dentro do seu texto. Tá? Lembrando o seguinte, nem todas vão ser utilizadas para todos os tipos de argumentação. Dependendo da forma que essa argumentação for feita, desse tópico argumentativo, talvez não seja a forma mais útil de se trabalhar dentro de uma redação, mas a gente vai mostrando isso a cada passo. Tenho aqui, tópicos argumentativos são procedimentos para a realização dos efeitos argumentativos, mecanismos comuns às modalidades de convencimento e persuasão, ou seja, são estratégias que vão te ajudar a realizar o convencimento de uma determinada pessoa para que ela venha para o seu ponto de vista, para que ela concorde com você. Diz ainda o seguinte, os tópicos argumentativos incluem figuras de linguagem, citação e outras estratégias argumentativas. Aqui de cara eu já paro aqui no figuras de linguagem. Lembrando o seguinte, a figura de linguagem, em geral, ela quebra com aquela linguagem denotativa, a linguagem que deve aparecer numa redação. Então, eu já fico com um pé um pouquinho atrás com a figura de linguagem. Dependendo dessa figura, não vai ser essencial, não vai ser necessária dentro da minha redação. Ao contrário, talvez eu tenha até que evitá-la, tudo bem? Continuando. Primeiro modo aqui o primeiro tópico argumentativo, o primeiro modo de fazer a argumentação. Eu tenho aqui exatamente as figuras. Então, a figura pode ser de linguagem, de pensamento, de sintaxe, enfim, como as metáforas, metonímias, onomatopeias, etc. Principalmente a metáfora, ela pode ser utilizada como argumentação, ok? Mas dentro de uma redação, isso não fica tão legal, não é o mais recomendado. Por quê? Se pensarmos, por exemplo, nesse exemplo de metáfora que eu tenho aqui, no caso ela é uma flor, onde eu tenho os elementos da flor sendo transferidos para ela, isso gera uma subjetividade muito grande. E a subjetividade é exatamente o que eu quero evitar na minha redação. Então, a figura ela vai ser importantíssima na argumentação, as figuras de linguagem. Mas dentro da redação voltada para o Enem, voltada para o concurso, talvez não seja a melhor estratégia. Tá? Por quê? Quando eu digo que ela é uma flor, eu posso estar dizendo que ela é bonita, que ela é cheirosa, posso estar dando uma série de elementos bons para essa pessoa. Mas também posso estar dizendo que ela tem espinhos, por exemplo. Dependendo da flor, tem espinho. Então, essa subjetividade, que eu não sei exatamente sobre o que eu estou falando, onde eu posso ter várias variáveis, vários elementos por trás disso, deve ser evitado, tudo bem? Pelo menos num texto argumentativo para concurso.
Outra forma que ele fala de argumentação no livro dele, as instâncias gramaticais. E esse aqui, ó, é essencial para quem vai fazer concurso, para quem vai fazer o Enem. Ele diz o seguinte: demonstra a importância das preposições, das conjunções para a montagem dos esquemas coesivos dos textos. Verificam-se, então, algumas das possibilidades para se fazer o uso argumentativo da gramática. Então, ele diz aqui, ó, de esquemas coesivos dos textos. O que significa isso? Quando eu vou trabalhar a coesão dentro de um texto, coesão é um assunto lá da nossa primeira aula de redação, um texto com uma coesão bem trabalhada vai ser um texto que vai alcançar os seus objetivos argumentativos e ele também vai funcionar como uma espécie de carteirada. Por quê? Um texto bem escrito, bem amarrado, dá importância para aquela construção textual, dá importância para o texto. Mostra, mesmo que não haja um aprofundamento tão grande, uma determinada quantidade de domínio da língua. E isso é importante dentro de uma argumentação. O falar bem, o escrever bem. Tudo bem? Então, eu tenho aqui o exemplo. A menina comprou um sorvete que era azul. E eu tenho aqui o quê? O que vai ser um pronome relativo que vai se referir à palavra anterior, à palavra sorvete. Então, quando eu utilizo ali o que dentro do meu exemplo, o que eu estou fazendo, na verdade? Eu estou evitando a repetição de um determinado elemento. E saber utilizar as palavras de maneira que evitem repetições torna o meu texto mais direto, torna o meu texto mais claro e torna meu texto mais atraente, ajudando, então, na argumentação. Um texto bem escrito vai ser olhado de uma outra maneira, tudo bem? Próxima possibilidade, eu tenho aqui, ó, escolha lexical. E a escolha lexical ela vai ser essencial na formulação de um determinado argumento. Lembrem o seguinte, que eu disse lá no começo da aula, no começo da aula 1, na verdade, que nós não temos sinônimos perfeitos. O que isso significa? Que uma palavra ela vai ter toda uma carga semântica, toda uma carga de mundo por trás dela. E uma outra palavra vai ter toda uma outra carga de mundo, toda uma outra carga semântica. Quando eu faço a substituição de uma palavra por outra, por mais que elas pareçam que são sinônimas, elas vão trazer conhecimentos, vão trazer contextos completamente diferentes para o meu texto. E isso pode ser utilizado a favor da argumentação, tudo bem? Então, eu tenho aqui a definição. A busca dos efeitos argumentativos pode envolver uma conduta quanto à escolha das palavras. Então, eu tenho todas as palavras ao meu dispor e eu vou escolher uma palavra ou outra. Isso não é arbitrário. Ele diz o seguinte, a escolha das palavras, locuções e formas verbais. Optar por um termo em detrimento do outro é gesto menos arbitrário do que imaginamos e costuma significar o cruzamento dos planos estilísticos e ideológicos na direção dos discursos persuasivos. O que vai ser o cruzamento do plano estilístico com o plano ideológico? Plano estilístico vai ser a forma que você constrói o seu discurso normalmente, o seu estilo de escrever, a sua forma de se expressar. E o plano ideológico vai ser o plano das ideias, as ideias que vão estar por trás de toda uma teoria. Então, você vai ter ali, na escolha de uma palavra, o cruzamento entre esses dois elementos. A escolha de uma palavra vai ser pessoal, mas também vai ser ideológica. Trouxe exemplo aqui, ó, de jornal. Exemplo de duas orações, de duas chamadas que foram apresentadas no mesmo dia em jornais diferentes. Eu tenho o seguinte, a seguinte oração, os manifestantes foram presos. E eu tenho na segunda oração, os vândalos foram presos. Eu tenho a substituição da palavra manifestantes pela substituição da palavra vândalos. Então, pensando no jornal, que vai ser um meio de comunicação, na teoria, impessoal, a argumentação dele vai ser apenas no campo lexical.
Por quê? Tirando os editoriais, mas na notícia, eu consigo argumentar sem argumentar, fazendo uma escolha adequada das palavras. Então, quando o jornal diz o seguinte, os manifestantes foram presos, e eu tenho aqui o grifo na palavra manifestantes, o que eu estou querendo dizer? Que havia uma determinada manifestação, e manifestação é algo legal, é algo defendido por lei, é um direito da pessoa. E esses manifestantes foram presos, provavelmente de forma arbitrária. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho a defesa daquele ato, quando eu digo que os manifestantes foram presos. Quando no mesmo jornal, num outro jornal, noticiando o mesmo fato, eu digo, os vândalos foram presos, o que o jornal está fazendo, ao invés de uma argumentação a favor, ele está fazendo uma argumentação contrária, apenas substituindo uma palavra, fazendo a escolha lexical. O que ele vai estar dizendo ali? Houve uma manifestação, mas aquela manifestação não era legítima, as pessoas partiram para o lado da violência, tiveram ações que não eram adequadas e por isso foram presas, essa prisão está correta. Então, uma simples substituição de uma palavra tem todo um efeito argumentativo. Na sua redação, como que isso funciona? Muitas vezes, você não precisa deixar em várias palavras, em uma oração inteira, qual é o seu posicionamento. Substituindo uma palavra, ou seja, buscando uma palavra adequada no campo lexical, você consegue fazer toda a argumentação através de um determinado tema, fazer a argumentação do seu ponto de vista, tudo bem? Então, a seleção lexical ela vai ser essencial para uma pessoa que queira dominar bem a forma de fazer a argumentação. Você faz a argumentação mantendo todo um afastamento do texto. Continuando. Eu tenho aqui, expressões de valor fixo. O que vai ser expressão de valor fixo? E esse aqui é algo que talvez possa ser utilizado e talvez não possa. Vai depender da expressão de valor fixo que você queira utilizar, tá ok? Os termos ou expressões de valor fixo são termos que possuem grande aceitabilidade social e que caíram no domínio dos estereótipos, das fórmulas consagradas ou cristalizadas aceitas sem questionamento. Então, eu tenho aqui, sem ordem não há progresso, tenho, depois da tempestade, vem a bonança. Então, eu tenho o seguinte, dois elementos ali de valor fixo. Sem ordem não há progresso, aquele lema positivista. E tem o outro, depois da tempestade vem a bonança, a questão de um ditado popular. Esse tipo de argumentação, principalmente o segundo, do ditado popular, ele vai ser muito útil numa conversa informal, numa mesa de bar, num debate entre amigos. Usa um ditado popular, aquilo ali funciona como fundamentação teórica. Mas esse tipo de expressão de valor fixo não funciona dentro de uma redação argumentativa. Já o outro lado aqui, do sem ordem não há progresso, por ser uma expressão de valor fixo, mas que se origina de um conteúdo sociológico, filosófico, ele vai ter um potencial para utilização muito maior. Mas é importante lembrar o seguinte, que diz aqui, que mesmo sendo uma expressão consagrada, nem sempre reflete a realidade. Então, eu posso ter, sim, ordem e não ter nenhum progresso. É só pensarmos em regimes completamente totalitários que existiram e existem no mundo. São regimes que prezam pela ordem, mas que geralmente não há progresso. Então, é uma frase de valor forte? Tem um valor fixo? Sim. Tem uma aceitabilidade social grande? Sim. Mas, dependendo do contexto, nem sempre vai refletir a realidade. Então, tem que tomar cuidado da maneira que você vai utilizá-la. Essa aqui sendo, sim, possível ser utilizada numa redação. Fórmulas consagradas desse estilo. O ditado popular, ele já deve ser mais evitado. Tudo bem? Próximo caso. Ironia. A ironia também vai ser uma figura de linguagem, tá? Mas vai ser uma figura que vai ter um trabalho diferenciado da metáfora, por exemplo. A ironia, ela vai trabalhar através de um tom mais jocoso,
uma ideia contrária a fim de dar fortalecimento para a sua ideia. Então, sim, ela pode ser utilizada dependendo dos objetivos do seu texto. Então, eu tenho aqui argumentos construídos por expressões irônicas, com ênfase na piada, na gozação, podem, pela via do humor corrosivo, desqualificar ou desvalorizar uma ideia, um valor ou uma afirmativa presente no discurso alheio. Então, eu tenho o meu exemplo. Exemplo lá do Luiz Fernando Veríssimo. Ele diz o seguinte: é de esquerda ser a favor do aborto e contra a pena de morte, enquanto direitistas defendem o direito do feto à vida, porque é sagrada, e o direito do Estado de matá-lo se ele der errado. Então, o que o Luiz Fernando Veríssimo está fazendo? Ele está brincando com as ideias da direita e da esquerda. De certa forma, está desmoralizando a ideia dos dois. Ele diz o seguinte, que é de esquerda ser a favor do aborto, e vamos pensar esse aborto aqui como morte, tá? Nesse momento, e ser contra a pena de morte. Então, de acordo com o Luiz Fernando Veríssimo, na ideia dele, a esquerda vai defender a morte antes da criança nascer, mas vai defender a vida depois do que ela nasceu. E quem é de direita vai defender a vida antes da pessoa nascer. Então, está grávida, já tem vida, a criança tem que nascer. Mas, ao mesmo tempo, vai defender a morte quando diz que o Estado pode matar uma determinada pessoa se ela não corresponder aos ideais esperados. Então, o que ele está fazendo? Ele está desqualificando o pensamento da esquerda, está desqualificando o pensamento da direita, e, a partir daí, tudo que ele falar vai ter uma força muito maior. Já que os outros estão errados, é de se esperar que ele esteja certo. Não necessariamente isso vai ser verdadeiro, tá? Não necessariamente esse argumento dele vai ser verdadeiro, mas é sim uma forma boa de iniciar uma determinada argumentação, ok? E citação e argumento de autoridade. Esse aqui, ó, é essencial. Só que nem sempre eu vou ter o conhecimento de mundo necessário para fazer essa citação ou argumento de autoridade. Em casa é tranquilo, porque tem livro, tem internet, dá para consultar. No concurso, vai depender do meu conhecimento de mundo, tá? Então, eu tenho aqui o uso de uma citação de alguém de reconhecido conhecimento do assunto, tratado. Vamos lá, voltando. O uso de uma citação de alguém de reconhecido conhecimento do assunto tratado valida o argumento, tornando-o mais respeitável do ponto de vista. Então, o que acontece? O ponto de vista daquela pessoa, se ela for uma pessoa de reconhecido valor, uma pessoa de reconhecido conhecimento sobre aquele determinado assunto, o ponto de vista dela, a citação do trabalho dela, faz o seu texto ganhar em argumentatividade, faz o seu texto ganhar em embasamento. Então, isso vai ser essencial no desenvolvimento de uma boa argumentação. Lembrando aquele detalhe, em casa é fácil de fazer isso, porque você vai ter uma série de ferramentas para consultar. Na prova, eu preciso ter um conhecimento de mundo para que isso seja aplicado. Então, preciso ler bastante, pesquisar bastante, conhecer muitas coisas para ter esse conhecimento já comigo na hora de fazer prova. E o último tópico argumentativo que nós separamos, a criação de inimigos. Esse aqui, ó, é clássico, principalmente em discurso político. Qual é a melhor forma de ter a razão? Transformar o argumento contrário, ou transformar a pessoa que argumenta contrário a você em um inimigo. É claro que isso tem que ser feito de maneira inteligente para que a sua argumentação não caia numa retórica furada, tudo bem? Então, o que ele diz aqui sobre a criação de inimigos? Para se defender ideias, princípios e valores, ela é utilizada. E é necessário, muitas vezes, que sejam atacados o que é comum em campanhas políticas. Então, eu faço o seguinte, eu ataco um adversário, ataco a ideia contrária para dar valor à minha ideia. É parecido com o que eu tenho na ironia. Só que, ao invés de fazer um ataque à ideia contrária através da ironia, eu faço um ataque direto, demonstrando que essa ideia contrária ela é inválida e, por isso, a minha tem um peso maior. Tudo bem? Então,
essas foram algumas formas de você potencializar o seu discurso. E, além disso, nós estudamos nessa aula como organizar o discurso dentro de uma redação argumentativa, dentro de uma dissertação argumentativa. Então, basta seguir aquela estrutura básica de introdução, desenvolvimento e conclusão, com todos aqueles elementos que nós estudamos dentro de cada uma delas, escolher o tópico argumentativo, ou melhor, escolher o tópico frasal mais fácil de iniciar o seu parágrafo, de preferência a declaração inicial, é o mais fácil de ser utilizado, o mais comum, mais tranquilo, e escolher uma dessas estratégias argumentativas para serem utilizadas na sua redação. Fazendo isso, com certeza, você, conhecendo o tema, terá um excelente resultado. Aguardo vocês na próxima aula para que a gente continue estudando as estruturas argumentativas e a estrutura da redação. Até mais!